Já pegou aí, gente, a caneta, o papel aí, aquele caderninho para anotar, então, a receita dessa delícia aí que o padre Antônio Donizete vai preparar para a gente. E ensinar também, é claro, né? No cardápio temos um irresistível pastel assado. E sabe o que é melhor? Ele é bem leve, já que a massa é feita com farinha de trigo integral, viu? E você aí vai poder rechear de diversas formas, vários recheios diferentes. Então chega mais, Antônio Donizete, querido padre, ensina pra gente como fazer essa delícia. E vou ficar aqui, ó, de olho. Olá, bem-vinda, bem-vindo no Aqui em Casa, na Receita do Padre. Estamos aqui em Trindade, na Fazendinha, o quintal da casa do Convento Redentorista dos Missionários Redentoristas, Matriz de Trindade, o Santuário Velho. Ao lado dele tem um casarão enorme, onde moram os missionários, trabalham, organizam e planejam as suas atividades. Estamos aqui com o Pai Eterno, porque do Senhor, ó Pai, obrigado. Do Senhor é que nos vem tantas bênçãos da terra, tantos frutos do trabalho do homem e da mulher, fruto da terra, aqui nesta mesa para uma receita nova. Obrigado, Divino Pai Eterno. Bem-vinda, bem-vindo você. Hoje, uma receita também muito fácil, descomplicada demais. Pastel assado ao forno com uns ingredientes que nós vamos apresentar, mas você na sua cabeça aí, em tudo quanto é parte desse Brasil, invente os seus ingredientes aí do seu quintal, aí da sua casa. As mulatas e as araras e os passarinhos estão cantando num final de tarde bonito aqui em Trindade, pés de coqueiro, muitas fruteiras no quintal e você sente até o cantar do galo e do galizé para nos harmonizar nesse ambiente tão bonito e tão agradável para fazer essa receita. Simples assim. 3 colheres de açúcar mascavo. Essa colher é um pouco grande, não vou nem colocá-la muito cheia. 1,5 colher, não vou colocar 2 também, acho que não precisa. Se precisar, a gente acrescenta depois. De fermento próprio para pão. 4 colheres de farinha de trigo comum e 1 xícara de sopa de farelo de trigo. Pois isso aqui, misture bem, assim, sem receio de pôr a mão na massa. Põe a mão na massa, acrescente 2 xícaras de chá de água morna até formar, eu gosto de usar essa expressão, essa barrela do padeiro. Assim, nós vamos deixar 5 minutinhos, 15, vai depender da temperatura onde você estiver. No Brasil, a variação de temperatura é enorme. Então, vai deixar, isso aqui vai crescer e a gente vai fermentar, ativar o fermento, que é o nome técnico correto. E a gente, passado esse minuto, já faz a massa, já modela o pastel, põe para assar e o lanche fica pronto rapidão. Enquanto o fermento ativa, vamos preparar aqui o recheio salgado, porque são 2 sabores, salgado e doce. Então, frango desfiado, a gente põe aqui. Sabe o que eu fiz? Cozinhei e amassei no garfo a batata inglesa, coentro, cebolinha verde, alho poró, essa pimenta eu vou reservar aqui, alho poró, essa pimenta eu já tirei a semente dela, só vou picá-la assim. Quem gosta, merece. E aí, um pouquinho de sal, porque lembra que já tem sal no frango, não é? 3 pitadinhas de sal.
pimenta do reino. Opa, pouquinho. Um fio de azeite só para dar uma colada e não ficar depois muito seco. E a gente faz esse movimento aqui, ó. Vendo? Com uma mão. É uma pasta. Porque é uma massa muito mole. Opa, uma massa muito fofa. Por causa do farelo de trigo, ela pode muito facilmente estourar. Então você não pode colocar um recheio muito mole, que solta muita água, por isso tem que ser pré-cozido para você ter uma garantia, ainda mais que vai ser colocado depois o queijo. Pronto, é essa pasta aqui que vai dar o sabor do pastel assado, salgado, que a gente vai encaminhar. O fermento já está no ponto ativado e vamos encaminhar agora, preparar a massa, já modelar na forma, põe para assar e já forma a roda que o lanche está pronto. Olha só, quando a gente fala ativar o fermento, olha como é que fica essa textura aqui. Você poderia fazer esse mesmo procedimento sem o açúcar mascavo e sem o farelo? Sim, poderia. Mas eu não te recomendaria fazer isso não. Invista mais na qualidade da sua saúde, porque compensa. Fibra diminui o impacto negativo dessa dependência que a gente tem da farinha branca. E o prejuízo, na verdade, eu faço muito isso aqui já com a farinha integral. Mas hoje, na pressa, eu não encontrei a farinha integral de minha preferência e acabei optando por fazer assim. Fez esse movimento, não pode esquecer de jeito nenhum do sal, porque senão fica aquela coisa muito sem sabor, sobretudo porque já tem o açúcar mascavo. Também comedidamente colocado o sal. Colocou o sal, vamos ao óleo, mais ou menos um copo de óleo. Quando você prefere e quiser que dê uma textura bem mais fina à massa, ao invés do óleo, colocar margarina. Em certas ocasiões que você precisa de uma coisa, quer fazer uma coisa com textura mais refinada, tem essa opção de, ao invés de colocar o óleo, ponha a margarina. Embora haja tanta polêmica acerca das complicações do que é posto nesses produtos que a gente tem tanta dependência deles, não é? Outros preferem colocar, por exemplo, creme de leite, que eu acho também polêmico, porque o creme de leite que nós temos hoje é esse industrializado que tem tanta coisa lá. Sinceramente, eu prefiro optar pela textura do óleo de soja mesmo. Arrisque as suas alternativas que você tem aí na sua região. Óleo de coco eu já fiz com várias tentativas, mas acho que o coco deixa um sabor muito predominante de cada tipo de coco, seja o da Bahia ou mais ainda o coco babaçu. Mas criatividade está na sua mão, tenha com toda liberdade a coragem de ousar e aventurar, porque cozinha é aventura, que pode ser prazerosa ou nem tanto, não é? Um pouquinho mais de farinha e nós já estamos combinando o efeito final. Eu gosto muito de sentir. Na verdade, eu fico emocionado cada vez que eu faço esse tipo de massa. Me dá uma sensação espiritual tão elevada de saber a força que tem esses ingredientes na linguagem
dos povos, das culturas e, sobretudo, para o povo da Bíblia, para Jesus, para nós, na fé cristã, a Eucaristia, o pão, fruto do trigo, fruto do trabalho humano. Pronto, já vou tirar dessa bacia, passar para a mesa e fazer a modelagem final assim. Vou aproveitando essa farinha aqui. A mesa foi higienizada, tá? Bem previamente preparada. Tá vendo essa textura? É essa, não pode ficar firme demais, porque senão vai ficar um pastelzinho borrachudo, mas também não pode ficar mole demais, porque senão você não tem facilidade para abrir essa massa com o rolo, como a gente vai proceder daqui um pouquinho. Pronto, chegamos à textura ideal. Olha aqui, que trem bonito. Se fosse um fornão gigantesco, essa massa ela aproveita para uma infinidade de coisas que eu ainda vou apresentar para vocês, várias alternativas que essa massa, com poucas variantes, ela pode ser aproveitada de muitas maneiras. E aí, os ingredientes do recheio já estão aqui, previamente prontos. Agora é só abrir, modelar, formatar tudo direitinho, pôr para assar. Vamos ver como é que fica. Olha só. Aqui, aqui. Esqueci de fazer isso no rolo, faz bem. Olha que ponto chegamos. Dá? Se eu desse conta, abriria na mão, mas não tem ainda essa qualidade italiana. Vocês que são do sul, já falei, vocês têm muitos moinhos maravilhosos aí que podem comprar a farinha pronta no seu quintal, no seu vizinho e fazer com a farinha hoje. Muito, muito valorizada a farinha integral, a farinha orgânica. Precisamos recuperar isso. Já vamos para a modelagem e fazer agora o seguinte modo. Põe aqui batata com frango e alguns temperos. Vai com a mão mesmo. Faz isso aqui. Ok? Não tem nenhuma dificuldade para não estragar essa mesa bonita. Eu vou usar esse recurso aqui da colher, que me ajuda a não correr o risco de caçar confusão com essa mesa tão bonita. Tá vendo que ele é isso mesmo, rústico assim. Eu tinha pensado e preparado previamente a água aqui para colocar e nem precisou, porque a massa está num ponto muito interessante. Só vou fazer isso aqui. Muito interessante de textura, que não pede mais nada. Agora, vamos lá, mais 2. Alho poró, pimenta. Se você escutar um miado aí, é uma amiguinha nossa, gatinha, que gosta demais de ficar beirando a gente. Ainda mais que tem um franguinho cozido aqui. Qual gatinha não quer um mimo desse? Opa, esqueci de uma coisa importante. Dá para abrir e salvar ainda. Não posso esquecer. Ó, o queijo tá aqui para isso, minha gente. Tá vendo? Queijo mussarela de búfala. Para não ter perigo dele estourar, esse contato do soro do queijo, eu ponho aqui mais um pouco.
Eu costumo fazê-lo bem pequenininho, mas para ajudar na imagem da TV e a beleza que é, eu vou fazê-lo um pouquinho maior aqui, que você vai ver que coisa bela que fica, ok? Olha. Essa característica quase bruta, rústica desse jeito, é de propósito, tá? Para você não pensar que se não for aquela coisa toda delicada, toda mimosa, se você tem paciência, faça, mas eu opto por ser e por criar alternativas assim um pouco mais rústicas, porque eu penso que a cozinha tem que deixar de ser tão afetada e escrava dessa estética tão cor rosinha que tá, um trem absurdo, que parece que se a gente não der conta de fazer aquilo, a gente nem pode cozinhar. E nem tanto o sabor tá naquela perfeição, naquela forçação de barra, que tudo tem que ser tão cor rosinha, tão azulzinho claro. Dá para ser saudável, gostoso, sem ter o que eu chamo de afetação culinária. Então, vamos fazer esses dois aqui com mussarela, para você ver a textura que dá a mussarela diferente do queijo, da mussarela de búfala, mussarela comum que nós estamos fazendo. Essa massa ficou numa textura muito bacana. Ela vai dar, na hora de assar, ela vai estourar um pouco por causa do queijo, porque ela ficou bem suave. Olha, eu gosto de cozinha rústica. Gosto muito. Gosto dessa liberdade para investir no sabor. E assim, você pode fazer isso aqui e vamos levar essa para o forno. E enquanto assa esta, nós vamos preparar ainda o pastel assado de doce. Enquanto assa o de sal, nós vamos ao de doce. Lembrando que o de doce precisa a massa ficar um pouquinho mais grossa, porque a parte do chocolate, ela vai tender a furar a massa mais rapidamente. Vamos ver como fica. Aberta a massa, a gente põe, para não esquecer, a gente põe uma canelinha assim e põe a banana nanica amassada no garfo. Isto, uma fatia assim de chocolate ou duas, se você gosta, é mais extravagante. Mussarela de búfala ou mussarela comum, você vai optar pelo que você prefere. Esse aqui tá tão fino que eu vou até fazer um negócio assim, ó, uma capinha de proteção da massa, porque senão ela estoura tudo. Agora vem, faz isso aqui, rapidissimamente já cheirou aquele salgado que está assando ali. Canela e banana nanica é uma combinação muito interessante. A gente põe, polvilha essa farinha. Você pode, eu estou usando a barra de chocolate seca assim, porque
você vai ver, estou deixando mais rústico desse jeito, porque você vai ver que a tendência é desmantelar mesmo o chocolate, tenta infiltrar dentro da massa. Vou pesar a mão um pouquinho no açúcar mais doce, se tem alguém que prefere mais doce, não é problema. Um pouquinho de mussarela de búfala. Mussarela comum. Com aquele mesmo critério que eu falei, fazendo uma capinha de proteção aqui na mussarela de búfala, porque senão ela me estoura a massa e eu vou fazer o movimento contrário agora para você ver daí. Isso aqui no convento, a gente aprende na paulada e na pressa, no tempo de seminário, em que a gente tinha que inventar comida boa e às vezes nem tinha tantos recursos e a invencionice era, na maioria das vezes, o que tinha dentro de casa. Então você perguntava, pedia autorização do superior da casa e ele te permitia entrar para dentro da cozinha. Opa, descolou aqui. Ele te permitia entrar para dentro da cozinha e falava, mas tome cuidado, sem extravagância. Você pode também, tranquilamente, jogar uma canelinha assim por cima, porque vai exalar um aroma muito bacana a hora que assar. Você está achando bem rústico? Você precisa ver é o sabor disso aqui, que coisa bacana. Vou ver como é que está o outro e encaminhar esse para assar. Pastel assado. Vamos aos ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo comum, uma xícara de chá de farelo de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher e meia de fermento para pão, sal a gosto, 1 copo de óleo. Recheio: frango assado desfiado, batata inglesa cozida e amassada, cheiro verde a gosto, alho poró se preferir, queijo de sua preferência. Ingredientes para o pastel doce: banana nanica madura amassada no garfo, barras de chocolate quebradas em fatias, queijo de sua preferência, canela e açúcar mascavo. Olha só o de doce. Um ponto perfeito. Então, chegamos a um ponto formidável de encerramento da nossa receita de hoje. Opa, olha só. O pastel salgado, o pastel de doce. Estourou, mas isso não... Com banana, açúcar mascavo, canela, chocolate. Ficou assim. Então chegamos ao ponto alto, que é o ponto de experimentar, de saborear, de ver o que virou essa receita: pastel assado ao forno. Com ingredientes que você pode criar, tenho certeza, você vai inventar os seus. Alegar a criançada, os adolescentes, os jovens e nós mais velhos que gostamos de coisa boa também. Que você tenha um dia abençoado, que seu dia, que a sua vida transborde na fartura e que você experimente como é bom comer coisa assim. Olha, o de chocolate, que eu vou experimentar um pedaço logo, e o salgado, como ficou. Tá vendo? Enxutinho, não fica aquela coisa muito molhada. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, que a minha fome tá boa. Vamos
Olha, gente, então a receita, tô aqui anotando tudo, viu? Gostei principalmente porque a gente pode escolher o recheio, né, gente? Colocar recheio salgado, recheio doce. Então, muito boa mesmo essa receita. Obrigada, viu, Padre Antônio Donizete, por mais esse ensinamento aqui pra gente. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou e anotou aqui também os detalhes, viu? Bom demais, semana que vem tem mais receita, viu?